jogos, um árbitro disse, eu manipulei o campeonato, anula-se o jogo. Ele disse na entrevista, eu manipulei um jogo só. Tá. E anularam todos os jogos que o Corinthians tinha perdido. Tá bom. JB, eu não acredito fazendo isso. Eu não acredito. Tá. Tá bom. Não acredito! Tu chegou no programa pra dizer que foi certa a anulação dos jogos e que o Márcio Rezende de Freitas teve um erro como qualquer outro. Não, Tu tá dizendo que não teve máfia, cara! Não, eu estou... Tá dizendo que o Inter... Então o Inter não foi prejudicado, é isso? Claro que o Inter foi prejudicado. Aonde? Claro que o título é justo. Não, um erro normal de arbitragem tá certo anular jogos? Eu não falei que é erro normal de arbitragem. Eu falei que é um erro grosseiro me dá um de arbitragem. troço aqui. Não, eu lamento pelo teu despespero. Não, despespero não, cara. Eu não vou... Uma das maiores dores que os colorados tiveram na sua história. Eu já chorei por causa disso. Eu chorei de raiva naquele dia. E tu vem passar pano? Turma! Oi, turma! Oi, turma! Bora, turma, pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano! Bora pra mais um vídeo no canal do Louco, velho! Bora, artilheiro! Bora, mano! E deixa eu falar pra você. Lembra do Campeonato Brasileiro de 2005, que o Corinthians foi campeão brasileiro e tudo mais? Voltou à tona agora, muito por causa do... Pra mim foi o campeonato mais roubado da história, até por toda a polêmica que teve. Acho que o Corinthians nem tem nada com isso, irmão. O Corinthians tem que comemorar, eu falo pela máfia, que foi o campeonato da máfia do apito. 11 jogos anulados e teve que refazer os jogos e tudo mais. E o grande ator, o personagem principal daquele campeonato foi o árbitro ladrão vagabundo Edilson Pereira de Carvalho, que na época foi banido do futebol, foi preso, apanhou. Lembro que ele apanhou até de torcedor do Corinthians, que ele foi dar uma entrevista, veio o torcedor do Corinthians dar um tapa na cara dele. Vai roubar o Corinthians não, filha da puta. E aí ficou sumido e agora já apareceu em podcast e tudo mais. Tá ganhando dinheiro com isso e aí atiçou a ira dos torcedores do Internacional. Que o Inter vai na CBF pedir pra ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Você viu o baldaço, puta aí? Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá com o dedão no like, deixe seu gostosinho aí. Se inscreve aí no canal, deixe seu gostosinho aí, beleza, mano? E aí com o Edilson Pereira de Carvalho? Dando entrevista de novo, ele foi no Cartoloco, no canal do Cartoloco, agora ele foi lá no Duda Garbi, né, aqui ó, no gremista Duda Garbi, né, daí ele falou isso aqui ó, e aí ele atiçou os torcedores do Internacional, né, Duda Garbi, aí aqui, quer ver ó, aí ele atiçou aqui ó, aqui, se liga. Uma coisa, Duda, não tem nada a ver com a imbecilidade que eu fiz, a burrice que eu fiz. Duda, não dá pra voltar atrás, cara. Não te arrepende ou te arrepende? Me arrependo antes, muito mais antes do que agora. Agora, por que não agora? Agora eu me arrependo. Sim, 20 Mas anos. o que eu sofri foi muito em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, que eu tinha que sair de casa para procurar emprego. E passei muito mal nos empregos. Tinha fábrica que eu trabalhava cedo e à tarde mandava embora. Mas tu chegou a pensar em se matar, cara? Várias vezes, em 2005, 2006. Colocava o revólver aqui, uma vez embriagado, outra vez não. Cansado de responder essa pergunta que tu me fizeste agora. Ontem, 7 de setembro de 2025, assistindo a série e chorando ontem com o que esses produtores fizeram comigo, esses canalhas. Se eu tivesse um revólver ontem, falei para minha esposa, com certeza ontem não teria me equivocado, não. Ontem foi... Nunca cheguei a ficar muito mais triste do que talvez 20 anos atrás. Ontem foi demais. E hoje, um dia após, no final da série de ontem, dia 7 de setembro. Ontem foi demais. A vida é muito forte, cara. Não é não. 63 anos, já vivi, já passeei bastante. Graças à arbitragem, já viajei. Coisa que eu nunca pensei numa fábrica. Já fui conhecido pela televisão, sendo um bom árbitro. Aliás, um excelente. Nunca pensei nisso na minha vida, apitava na várzea. Acho que tá bom. Ou feliz, Duda, ou infelizmente, eu não tinha um revólver. Não tenho mais revólver. Tomar no cu. O cara roubou, ladrão, corrupto, vagabundo. E depois ficou bravo. Você mesmo. Tava bem tudo e ficou... Tinha nem que dar emprego pra um bosta desse aí, rapaz.
Rapaz corrupto aí, tomando rabo, rapaz. Ficou bravo. Se vendeu, pô. E aí ele fala aqui mais uma aqui, ó. Por que não falaram do Márcio Rezende de Freitas, no pênalti que ele deu? Que ele não deu no Tinga, expulsasse o senhor Fábio Costa, que foi pênalti, e tinha que expulsar o Fábio Costa, que era o agente de Liso na língua, o último homem. Ele não deu, o campeonato ficou em cima de mim por causa daquele jogo, Corinthians Internacional no Pacaembu. Ele acabou de fuder comigo de uma vez. Não, porque se o Inter ganha aquele jogo, o Inter é campeão. Campeão. E eu torcendo por o Inter ali. Porque daí o Corinthians, por mais que tenha voltado os jogos, que ganhou... Não mudaria o campeão. Não mudaria, os pontos seriam do Corinthians por competência, mas por incompetência do senhor Márcio Rezende de Freitas. Aí ele fala que não viu, viu porra nenhuma. Você viu, você afinou, não deu falta. Todo mundo viu que foi falta. Pênalti, expulsão. Não deu porque foi covarde. Qualquer um árbitro viu. É, aquele lance ficou tão marcado quanto o retorno dos 11 jogos. Parece até que aquele... Pra mim foi pior. Não, mas, Edilson, aquele lance parece até que tá dentro da máfia do apito. Sim. E não houve. Márcio Rezende de Freitas... E não tem nada a ver, né? É um erro de arbitragem contra... Na verdade, não foi um erro. Torno a dizer. Foi uma covardia do senhor Márcio Rezende de Freitas. Ele afinou, porque esse jogo, Duda... Tô olhando pra sua câmera aqui. Esse jogo foi aonde? Pacaembu. E se fosse... No Beira-Rio? Ele daria? Claro que sim. Ele dá a entender que o Márcio Rezende de Freitas tava no esquema. Claramente ele dá a entender isso. Ele não tomou um processo aí, mas realmente esse jogo, esse pênalti, o Márcio Rezende de Freitas expulsou o Tinga, cara. Esse foi pênalti, esse jogo foi 1-1. E se o Inter ganhasse esse jogo, acho que o Inter seria campeão. Pelo jeito o Inter tá saindo campeão. Mas vou falar pro seu negócio. Aí ele tá passando agora na TV aqui. E claramente ele dá a entender que o Márcio Rezende de Freitas estava no esquema também. Bem, aí o Corinthians não tem nada com isso, tudo mais, daí ele falando essas coisas, aí ele dá uma atiçada no pessoal do Internacional, né? O pessoal do Baldaço, tudo. O Baldaço puto da vida, e agora o Inter vai na CBF. Aí eu já acho que é pedir recibo demais. Irmão, já era. Aí o Inter vai na CBF pedir pra CBF considere o Inter... Declare o Inter campeão brasileiro em 2005. Talvez que declare 2 campeões brasileiros em 2005 com o Corinthians, que é o campeão brasileiro em 2005. E agora o Internacional também, por todos esses erros de arbitragem. Esses campeonatos teve 11 jogos anulados. Os 11 jogos que o Edilson Pereira de Carvalho apitou. Ele fala que teve um jogo só que ele manipulou. Teve 2 jogos do São Paulo que foram anulados. Um contra o Corinthians, o 3-2 que o São Paulo vence, e depois um São Paulo e Ponte Preta também. O São Paulo perde para Ponte. O jogo que o São Paulo vence o Corinthians 3-2, depois na volta foi 1-1. Nesses 11 jogos anulados, o Corinthians perdeu os 2. O Corinthians perde para o São Paulo e perde para o Santos. E quando esses jogos são remarcados, o Corinthians faz 4 pontos. Isso ajuda o Corinthians a ser campeão. O Corinthians não tem nada com isso. Tanto, mano, que o Edilson Pereira de Carvalho, na época surgiu essas informações aí, que a manipulação do jogo Corinthians e São Paulo era pro Corinthians ganhar o jogo. Teve um pênalti no final do jogo do Souza, que muito corintiano reclamou que o Souza mergulhou e o Edilson Pereira de Carvalho deu o pênalti. E é verdade, porque se o Corinthians era pra ganhar o jogo e ele dá um pênalti pro São Paulo no finalzinho do jogo, aí o São Paulo faz 3-2. Não tem muita lógica, né? Mas na época surgiu informações que a manipulação da máfia do apito nesse jogo Corinthians-São Paulo era pro Corinthians vencer o jogo e ele perde. Desses 11 jogos anulados, daí teve que anular todos que ele apitou, né? Porque poderia dar um precedente de jogos manipulados. Aí a CBF voltou os 11 jogos, refez os 11 jogos, e aí o Corinthians, acho que também ajudou o Corinthians nessa aí. Porque daí, quando o Corinthians tinha perdido 2 jogos pro Corinthians e São Paulo, na volta ele faz 4 pontos, isso ajuda. E muito corintiano também reclama que na penúltima rodada, ou na antepenúltima, nas últimas rodadas, o Inter vence o Brasiliense roubado. O gol que o Inter faz, um gol era para ser anulado e o Inter venceu o Brasiliense e fica na tabela ainda para ser campeão. E o Inter chorando tudo. Na última rodada, o Corinthians perde pro Goiás no Serra Dourada 3-2. E o Inter precisava ganhar do Curitiba já rebaixado para ser campeão. Tinha que fazer 4-0, mas o Curitiba já estava rebaixado. E o Inter perde pro Curitiba de 1-0. O Internacional não liderou nenhuma vez essa rodada do campeonato. Tá chorando também, viu? Põe no DVD de novo. Ah, beleza, roubado. Fazer o quê? Vai tentar ganhar um campeonato legítimo no campo. Tá tentando ganhar um campeonato. O Inter tá tentando ganhar um campeonato que não ganha desde a década de 70. Ai, tá louco. Chorando à toa aí, rapaz.
Chorando de barriga cheia, vai cagar. Vai tentar ganhar o campeonato. Agora, ir na CBF, pedir pra CBF, pedir pra ser campeão brasileiro, aí é demais, né? Pedir pra que considere o Inter campeão brasileiro de 2005, é pedir recibo demais, é pedir pra ser zoado e tudo mais. Pera aí, aqui não é isso aqui não. Não é essa aqui não. Ô, caralho, pô, é vídeo errado, pô! Pera aí, peguei o vídeo errado, pô. Porra, velho. Pera aí, o vídeo aqui, achei, ó. Nós, como colorados, nunca aceitamos aquilo. Então, eu não sinto vergonha nenhuma de pedir, de reivindicar, de solicitar, de pleitear. Agora, se vai ser concedido ou não, bom, aí são outros 500. Como vai ser, como que nós vamos fazer esse pedido, como que nós vamos tentar ir atrás disso, aí, como eu disse antes, é um caminho que cabe à diretoria, ao presidente do clube. Ele está respaldado para tomar alguma atitude. Nós nos sentimos indignados em rever tudo o que aconteceu, com novas declarações, novos depoimentos, e acho que talvez a primeira medida, a medida deva ser institucional, né? Pleitear junto à CBF mesmo, para que a CBF, vendo tudo que está vindo à tona de novo, mesmo 20 anos depois, que ela tenha uma atitude de grandeza e diga que sim, o Internacional foi campeão brasileiro em 2005. Em nenhum momento no nosso ofício eu pedi para que se diga que o Corinthians não foi campeão. Embora exista uma rivalidade muito grande, interregional, né? Ficou essa coisa entre Internacional e Corinthians, como tem rivalidades interregionais entre outros clubes, Flamengo, Atlético Mineiro e tal. Não é contra o Corinthians o nosso pedido. Então, eu não tô dizendo que o Corinthians, em tese, não tem nada a ver com o assunto, só o que ele tem a ver é que ele acabou sendo campeão. Né? Agora, o próprio presidente do Corinthians deu uma declaração dizendo que se não fosse toda aquela papagaiada, o Internacional era o legítimo campeão de fato e de direito, como ele mesmo disse. Tá bom, mano, mas pronto agora, beleza. Tá passando recibo, tá passando vergonha. Beleza, vai acontecer, já ganhou o título roubado também. Quem nunca ganhou título roubado? Aí tentar ganhar título dentro de campo. Agora, ir na CBF, pedir para ser declarado campeão brasileiro de 2005, não tem nenhuma vergonha disso, tinha que sentir vergonha. Acho que garante tem torcedor do Inter que não tá nem aí. O cara fica puto, o torcedor do Inter fica puto como baldaço conto, tô direito. Agora, ir na CBF, pedir para reconhecer título de 2005 e tudo mais, olha, se foi roubado e tudo, pedir para ser zoado e o corintiano tirar mais onda ainda do torcedor do Internacional, como que tira, né? Negócio de pôr no DVD e tudo mais. A rivalidade Inter-Corinthians interestadual que ele fala é muito mais do lado do Internacional, que eu acho que o corintiano tá cagando pro Inter. Como o flamenguista caga pro Atlético Mineiro. Acho que sabe o que quer dizer? O menor tá querendo puxar a rivalidade com o maior. O Atlético é menor que o Flamengo e tá tentando, sempre a vida inteira, tenta puxar a rivalidade com o Flamengo. O Inter é menor que o Corinthians, quer puxar a rivalidade com o Corinthians. Coincidência, os dois foram. O Flamengo, que o atleticano é revoltado que o Flamengo tira o Atlético Mineiro de uma Libertadores roubado, e agora o Internacional reclama que o Corinthians ganhou esse título brasileiro, tirou esse título brasileiro do Inter na mão grande. Os dois times não tem nada a ver com isso. Os árbitros roubou, fazer o quê? O Corinthians tem nada a ver com a máfia do apito. Agora, se os presidentes do Corinthians são o Alberto do Alib, era o Alberto do Alib na época, eu acho, era da época do Kia, tudo. Se o pessoal do Corinthians sabia, eu não lembro se tinha algum, acho que não surgiu nenhuma informação na época de dirigentes do Corinthians que estavam no esquema, não, porque daí, acho que não surgiu não, porque daí talvez poderiam até anular o título do Corinthians, acho que isso não chegou não, acho que isso não. Essa máfia do apito foi sem os clubes saber, era negócio de aposta, eu lembro direito, negócio de aposta com o Edilson Pereira de Carvalho. Mano, pra você ter uma ideia, eu ganhei uma bolsa quando eu trabalhava numa fábrica, na Diente, eu ganhei uma bolsa na faculdade para prestar vestibular e ser faculdade de administração. Aí fui lá, prestei vestibular e passei, eu tá até trancado. A faculdade aqui, EAD, faculdade aqui da minha cidade, aqui, na fábrica que eu trabalhava, ganhei uma bolsa.
Ganhei um concurso lá e passei e cheguei a fazer 2 períodos. E num desses períodos eu precisava fazer um trabalho sobre um tema. O pessoal falou sobre um tema qualquer e tudo mais, a professora lá. E eu fiz sobre esse tema, sobre o Brasileirão de 2005. Até gostou, tudo. Um trabalho, fazer um tema, acho que era... Você poderia escolher qualquer tema, um tema investigativo, alguma coisa assim, mano. Era antes da pandemia isso aí. E aí eu cheguei a fazer 2 períodos e o meu tema de trabalho foi sobre esse Brasileirão de 2005 aí. Tá certo? É isso. Agora, o Inter pedir pra ser campeão brasileiro, na CBF pedir pra ser campeão brasileiro, me desculpe aí o torcedor do Internacional, é vergonhoso. Põe no DVD e o corintiano vai tirar onda. Vai dar em nada. É mais uma vergonha. O que o Inter tem que fazer é tentar no campo voltar a ser campeão. Tá tentando ganhar título na canetada. E a dupla Grenal, do jeito que tá aí, vai demorar pra ser campeão, viu? Porque só estão passando vergonha e mais uma vergonha que o Inter passa. Tá, beleza, foi roubado. O Corinthians roubaram ele em 2013 na Libertadores, que todo corintiano reclama. O São Paulo já perdeu o título roubado. O Internacional já ganhou o título roubado. Os próprios corintianos falam e relembraram que uma das últimas rodadas eu falei aqui que o Inter ganha do Brasiliense roubado. Então, tem que ter feito a parte dele. Não fez. Não ganhou do Curitiba no final. E agora, ir na CBF, pedir pra ser declarado campeão brasileiro de 2005 também, pra mim, é passar recibo de vergonha e vai ter negócio de colocar no DVD. É isso. Eu acho que ali o torcedor do Internacional pega uma raiva do Corinthians, né? Ali foi, acho que a partir dali o corintiano eu acho que não tá nem aí pro Inter, viu, velho? É mais ou menos assim, deixa seu comentário aí. E vocês, corintianos, vocês estão preocupados com o Internacional, não sei o que, como é que é? E o Inter passando o recibo.